voltado à Tua palavra. E que o Espírito do Senhor fale ao nosso coração, mostre as áreas da nossa vida onde precisamos de cura, de conserto, de reparação. Eu peço que o Senhor me abençoe, me capacite, para que eu transmita com a unção do Teu Espírito, em nome de Jesus Cristo. Amém. O tema: guarde bem o seu perfume. Tem uma imagem não muito agradável aqui, né? Não sei se vocês repararam, mas é um frasco de perfume com uma mosca morta dentro. E essa imagem está baseada num versículo de Eclesiastes, capítulo 10, o versículo 1. Livro de Eclesiastes, capítulo 10, versículo 1, diz assim, eu estou na versão Almeida Revista e Atualizada: qual a mosca morta faz o unguento do perfumador exalar mau cheiro, assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estultícia. Vamos começar falando o que é estultícia, né? Estultícia no nosso dicionário é tolice, insensatez, falta de juízo, né? A palavra vem do latim, que é stultitia, alguém que se comporta de maneira estúpida, sem juízo, sem medir consequências, né? Então, o que está dizendo aqui para nós, né? Qual mosca morta faz o unguento ou perfume do perfumista exalar mau cheiro, assim é para a sabedoria e a honra um pouco de falta de juízo. O livro de Eclesiastes ele foi escrito por um dos homens mais sábios, né? Que a palavra de Deus revela Salomão como um grande sábio, talvez, ou provavelmente na sua geração ele foi o mais sábio. E esse livro foi escrito já no final da vida de Salomão, por volta do ano 930, 935 antes de Cristo. O nome original no hebraico é Kohelet, que significa o pregador ou um arauto, alguém que traz uma notícia. E Salomão escreveu esse livro em forma poética muitas vezes, a outras vezes com ditos populares, né? Mas tudo focado em desenvolver uma sabedoria, uma reflexão em cima de cada parte desse livro. O último capítulo desse livro sempre me chamou a atenção, porque ele faz uma reflexão sobre a velhice, sobre a partida, sobre a morte, né? E Salomão estava já no fim da sua vida quando ele escreve. É um fim, um capítulo até melancólico, né? O capítulo 12 de Eclesiastes. E esse capítulo 10, né, que a gente separou hoje para refletir em apenas um versículo. Em algumas traduções esse versículo ele aparece assim: assim como uma mosca morta que caiu num frasco de perfume estraga todo o perfume, assim um pouco de falta de juízo pode prejudicar uma vida toda. Ficou mais fácil para entender, né? Nessa tradução ela é mais direta, né? Mais simples de entender. Mas como que isso pode se aplicar à nossa vida, né? Como que eu posso trazer para a minha vida esse texto que diz assim: uma mosca morta caiu num frasco de perfume e estragou todo o perfume. Assim um pouco de falta de juízo pode prejudicar toda a vida. Parece algo bem simples, mas ele é profundo, amados, né? Se a gente for analisar uma questão, né, a arte de um perfumista, tanto no passado quanto nos dias de hoje, ela sempre foi muito valorizada. As grandes empresas que produzem hoje perfumes de forma industrial, elas ainda têm os seus químicos, os seus perfumistas, e eles recebem muito para desenvolver essências novas. No passado não era diferente, só que não existia, era tudo artesanal, não era fabricado, né, de forma industrial. E as essências elas eram extraídas com muita dificuldade de plantas, de flores, e elas eram diluídas normalmente num óleo específico, e ali se fazia um perfume, uma arte do perfumista. E nós podemos ver um exemplo lá em Marcos capítulo 14, do 3 ao 5,
quando narra, por exemplo, que Maria unge a Jesus. Ela trazia um vaso de alabastro, e nesse vaso havia um precioso perfume de nardo puro. E o texto ali diz que o valor daquele frasco com o perfume era equivalente a 300 denários. O denário era o pagamento de um dia de serviço de um trabalhador. Então, um frasco de perfume ali custava aproximadamente um ano de trabalho de um diarista, por exemplo. Imagina que era algo de muito valor. Existem perfumes hoje, né? Eu não acompanho, não sei nem as marcas mais caras, mas tem perfume por aí que dizem que é mais de 5, 10, 15 mil reais um frasco, ou coisas até mais, né? Agora veja bem, né? O valor que tinha um perfume. E o texto aqui, a narrativa de Salomão, ele faz uma referência à época dele. Ele diz que um perfumista, ele se descuidou enquanto ele fazia aquele perfume preciosíssimo. Ele deixou o frasco de perfume destampado. Um descuido que custou todo aquele perfume, porque uma mosca que passava por ali caiu dentro, morreu, apodreceu ali e formou um mau cheiro. Parece simples o versículo, mas a gente vê que ele carrega um peso enorme. Esse frasco de perfume representava talvez um ano de trabalho, o valor equivalente. Exigia técnica, custava muito caro, carregava a reputação do perfumista, porque se ficasse mal feito, o nome daquele profissional ia por terra. Então veja a importância que nós damos a esse versículo quando nós entendemos qual era o valor de um perfume, de um frasco de perfume caro, que se perdeu completamente por causa de uma pequena mosca, de um inseto que caiu ali dentro, que apodreceu, que estragou, que causou um grande prejuízo. Bastou uma pequena, insignificante mosca no lugar errado. Não precisou de um enxame, uma só. E por que eu estou dizendo isso? Porque a gente pretende trazer, aplicar esse texto na nossa vida. A nossa vida, ela vale muito mais que um perfume caríssimo. A minha vida, a sua vida, tem um valor tremendo diante de Deus. Para se ter uma ideia, a nossa salvação, ela custou o sangue do Senhor Jesus Cristo. Então pare para pensar o valor que você tem diante de Deus. Não mais como criatura de Deus, mas uma vez que você creu, recebeu Cristo como Senhor e Salvador. Paulo diz lá em Romanos capítulo 8, que nós nos tornamos co-herdeiros com Cristo, filhos, e que o Espírito de Deus testifica que nós somos filhos de Deus. A nossa vida tem um valor preciosíssimo. E quando eu falo a nossa vida, envolve todas as áreas da nossa vida. Eu não estou trazendo aqui somente a nossa área espiritual, o nosso relacionamento com Deus, que é o fator principal de valor da nossa vida, mas todas as áreas da nossa vida. Uma carreira profissional, que você se dedicou anos para alcançar aquela promoção, aquela posição no seu trabalho. Se dedicou a estudos, a uma faculdade, a um tempo em que você colocou a sua vida ali, todo o investimento para você realizar um sonho profissional, e você estabelece uma carreira profissional. Poderia falar da área familiar. Quantos anos dedicado para formar uma família, para gerar filhos, para educar os filhos, para crescer e ver eles prosperando. Porque uma das maiores alegrias de nós pais é vermos os nossos filhos irem além do que nós fomos. Que eles possam ir além, prosperar mais, crescer mais, conhecer mais, viver mais e melhor do que nós vivemos. Eu olho para trás um pouco e vejo a geração da minha mãe, a geração do meu avô, foi uma geração sofrida. Eles não tinham metade dos recursos
que eu tive na minha geração. Quantas vezes a minha mãe contava a história de períodos em que no sítio eles passavam fome e precisavam às vezes sair no meio das matas procurando alguma coisa para comer, porque não havia mistura. A alegria de um pai é sempre ver o filho indo avante, prosperando mais, crescendo e realizando. Então, é outra área da nossa vida que nós podemos trazer dentro dessa palavra. Quanto tempo trabalhando isso, para ter uma família, para que ela se estabelecesse, para ver os filhos bem. Quanto tempo, talvez investindo no ministério, um sonho, um chamado de Deus, e você se dedicou àquilo, e você se preparou, e você hoje exerce um ministério, uma área de trabalho, um voluntariado dentro da igreja, algo que você faz com plena satisfação, que você sabe que é um chamado de Deus na tua vida. Quanto tempo levou? Quantos anos de dedicação? Enfim, todas as áreas da nossa vida, elas podem ser comparadas como um perfume precioso, que nós precisamos guardar com todo zelo e cuidado na nossa vida. Mas aí então, o texto diz que uma só, pequena e insignificante mosca, por um descuido do perfumista, ela caiu dentro daquele perfume e estragou tudo, trouxe mau cheiro. E isso é o que nós precisamos refletir. Esse é o ponto dessa reflexão que Salomão nos leva a pensar e a repensar. Ele diz aqui de uma forma que toda a sabedoria e a honra que um homem possa ter adquirido na sua vida toda, ela pode ser contaminada, perdida, por um momento de falta de juízo, de estultícia. Não é o tamanho do erro que determina o estrago, mas é o efeito que ele causa. Quantas coisas que muitas vezes nós achamos que não tinha importância na nossa vida. A famosa frase, nada a ver, isso pode. Coisas que nós achávamos que não poderiam nos causar um mal ou um prejuízo, e a gente deixou de forma descuidada que elas acontecessem na nossa vida. Um descuido, uma língua solta que fala demais, um pecado oculto, escondido, não tratado. Quantos relacionamentos terminaram por causa de uma grosseria, de uma palavra áspera dita na hora da raiva para a esposa, ou vice-versa, na hora da raiva para o marido? Quantos pequenos descuidos que roubaram anos de dedicação na nossa vida, em qualquer uma dessas áreas, seja no trabalho. Quantos empregos foram perdidos por decisões precipitadas, ou por atitudes de arrogância, ou porque se achava sabedor demais e descuidou nos relacionamentos, distratou alguém e perdeu um emprego bom, precioso. Eu passei por essa experiência. Eu joguei fora um emprego muito bom na hora errada. Talvez eu deveria ter trocado anos depois, mas por uma decisão precipitada e por uma obstinação do coração, porque eu tinha posto no meu coração que eu não queria mais de forma alguma trabalhar em turnos. Eu chutei um emprego muito bom, que poderia ter me dado no decorrer dos anos uma condição financeira muito melhor. Sentou uma mosca no meu perfume. A precipitação, né? O orgulho, o chutar o balde, né? Aquelas coisas que a gente faz numa hora e depois que fez a gente fica pensando, por que eu fiz isso? Por que eu não pensei melhor? Né? Então essas são as pequenas moscas que muitas vezes caem no nosso perfume e destroem aquilo que a gente construiu. São os descuidos da nossa vida que podem destruir anos de dedicação, que destroem uma família, um casamento, um trabalho, um ministério. E essa reflexão ela nos leva
a pensar no cuidado que nós precisamos ter com as coisas preciosas da nossa vida, com aquilo que mais tem valor. O cuidado, o zelo, o olhar longe para enxergar se não vem vindo uma mosca, se ela já não está rondando a minha vida. É esse cuidado, amados, que nós, como filhos de Deus, como cristãos, essa prudência que nós precisamos ter. Jesus, ele diz uma frase assim: sede prudente como uma serpente e simples como uma pomba. Qual é a prudência de uma serpente? Ele compara com um animal que está sempre se esquivando, tomando cuidado, não ficando à beira do caminho para ser pisado em cima. Um animal sorrateiro. Uma prudência na nossa vida evita muitas dores de cabeça. A prudência nas nossas decisões, nunca serem precipitadas, fazendo de forma corrida, sem buscar a direção e orientação de Deus. Tudo isso pesa quando a gente olha para esse versículo. E a importância de a gente aplicar essa palavra na nossa vida. A nossa vida, ela é muito preciosa para ser jogada por uma coisa à toa. Davi foi um homem que tinha uma grande intimidade com Deus, desde a sua juventude, desde o tempo em que ele ficava lá cuidando de ovelhas no pasto. Deus olhou o coração de Davi e via que era um homem que tinha comunhão com ele, que buscava, que tinha adoração no seu coração. Deus escolhe ele para se tornar rei, ele se torna rei da nação de Israel. Ele vive grandes vitórias, ele constrói uma família, e aí vem um momento de descuido. A Bíblia não esconde, né? Ela relata um momento de descuido do Davi, o rei de Israel. Quando os reis deveriam ter ido para a guerra, Davi resolve ficar na sua casa, no seu palácio. E o texto diz que numa tarde ele se levantou. Ele não se deu ao trabalho nem de se levantar cedo, ele se levantou à tarde. E ele sai fazer uma caminhada no alto do seu palácio, e ele olha de longe à vista uma mulher se banhando, e ele não resiste. A cobiça grita mais alto. Ele esquece da lei de Deus, dos mandamentos que ele trazia no coração. Vários salmos ele relata tudo que ele conhecia de leis e mandamentos de Deus, a sua obediência, o seu temor. Salmo 119 inteiro. Mas naquele momento, a mosca caiu no frasco de perfume. Ele perdeu a cabeça e cometeu aquele grande pecado, conhecido da palavra de Deus, conhecido de todo crente. Ele destruiu a sua reputação. Ainda que ele tenha se arrependido, recebido o perdão de Deus, aquilo gerou uma consequência na sua vida. Roubou a paz na sua casa. Quanta tragédia aconteceu na família dele, e ele não pôde reclamar de nada, ele só abaixava a cabeça diante de Deus e suportava toda a consequência do seu descuido. Um simples descuido numa tarde de férias. Isso aponta para nós, amados, o cuidado que nós temos que ter com a nossa vida. Aquele que está de pé, veja que não caia, não bata no peito dizendo: comigo isso nunca vai acontecer. Nós somos seres humanos e ainda carregamos uma natureza carnal, que ela caminha associada ao Espírito que foi revivificado pelo Espírito de Deus. E nós vivemos uma guerra interior, que é a batalha da carne contra o Espírito. Ainda hoje pela manhã, na nossa escola bíblica, no nosso estudo sobre salvação e novo nascimento, eu disse: a próxima aula, no próximo domingo, nós vamos tratar dessa batalha. Porque mesmo aquele que nasceu de novo, que é salvo em Jesus Cristo, ele vive essa batalha, e é preciso esse cuidado com esse perfume precioso que é a nossa vida. E aí então ficam duas recomendações
que a gente pode tratar, né? O prejuízo muitas vezes, né? Eu falei aqui de prejuízos a níveis humanos, né? Materiais, coisas que nós podemos perder no nível material, mas há um prejuízo ainda muito maior quando afeta a nossa comunhão com Deus. Quando o descuido que nós tivemos causa uma separação, um pecado que não é consertado, não é confessado, abrigado, trazendo peso e atrapalhando completamente a nossa comunhão com Deus, que é muito mais preciosa do que qualquer coisa material, do que um emprego ou outras coisas que a gente comparou. Porque a palavra de Deus, ela também diz que nós devemos exalar o bom perfume de Cristo. Esse texto está lá em 2 Coríntios 2, do 14 ao 16, quando Paulo ele faz essa comparação. Ele diz assim: graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para estes é cheiro de morte para a morte, para com aqueles aroma de vida para a vida. Então veja só a comparação, né? Agora fica ainda mais claro, né, a comparação de Salomão com a colocação que Paulo faz, porque a nossa vida é tão preciosa que nós somos chamados a exalar o bom perfume de Cristo. Então, quando nós nos descuidamos, nós contaminamos esse bom perfume, e o que exala de nós pode não ser mais um bom perfume, mas um cheiro de morte. Quando um ímpio peca e cai e comete alguma coisa que causa escândalo, é só o problema da vida dele, da família e daquilo que aconteceu. Ninguém vai falar, mas ele não era cristão, né? Mas quando um cristão cai e comete um escândalo e causa um estrago desse, até mesmo Cristo pode ser zombado. Olha lá, era um cristão, olha lá o que ele fez. Cadê o teu Deus? Né? Então veja só como se torna ainda mais precioso esse perfume que nós carregamos. A nossa vida deve exalar o bom perfume de Cristo. Então, além de todas as áreas que a gente citou, a área mais importante é a nossa comunhão com Deus, que ela pode ser afetada por um descuido, por uma mosca que pousou no lugar errado, por descuido nosso. E aí então a gente pode colocar aqui duas situações para evitar que isso aconteça. A primeira delas, a gente pode resumir com a expressão: tampe o frasco. Proteja a sua vida, feche as brechas, não deixa nada aberto onde uma mosca possa pousar. Não dê nenhuma oportunidade para o diabo entrar, porque quando ele entra, ele faz estrago terrível. Então feche as portas, tampe o frasco, cuida daquilo que é precioso, cuida com todo zelo. A segunda é: mate a mosca. Se você vê que ela está rondando, né, e a mosca ela pode ser aqui a tentação. O diabo conhece as nossas áreas fracas, amados, as nossas áreas de debilidade. Ele sabe o nosso calcanhar de Aquiles, ele sabe aonde é o nosso ponto fraco. Ele não nos obriga a pecar, mas ele prepara a tentação, ele prepara o caminho, ele coloca a pedra de tropeço para que a gente tropece e caia. Então, se você está vendo a mosca, ela está chegando longe, já mata ela, né? Pega lá o spray, o Baygon da vida, né? Mata. Sabe o que é isso? É fugir até da aparência do pecado, é se desviar do mal, é não dar oportunidade. Eu sei até onde eu posso chegar. Não, você não sabe. Você pensa que sabe, mas quanto mais você se aproxima do seu limite, mais fácil é para cair. E nós não podemos entrar nesse erro. Nós temos que ser zelosos pela nossa vida. Em primeiro lugar, para com Deus, com a nossa vida, para com a nossa família, com a nossa vida profissional, financeira,
Precisamos ser zelosos. Precisamos nos desviar daquilo que o mundo está oferecendo. Eu falei aí de vida financeira, e a gente tem ouvido testemunhos absurdos de crentes que estão estourando pagamento em vício de jogos de bet, de apostas, de casas de apostas. Coisas absurdas que a gente ouve, que não cabe para um cristão não confiar na provisão de Deus e querer apostar e querer jogar o seu dinheiro fora e cair nesse vício, porque é um laço do diabo. Começa ganhando uma, duas vezes e depois entra num vício e perde tudo que tem, a ponto de eu ter ouvido recentemente de um casal que perdeu um apartamento que estava financiado. E você vê a que ponto chega o descuido, o mau estrago que a tal mosca pode causar. Aquilo que é pequeno pode causar um grande prejuízo. Aquilo que a gente não dá muita importância, aquilo que falta vigilância, aquilo que a gente acha que não é tão importante assim, o famoso nada a ver, pode causar um grande estrago, um grande prejuízo na nossa vida. O cuidado com as coisas que a gente fala, o problema da língua solta. Eu me lembro de uma pregação que eu ouvi logo nos primeiros meses de conversão. Um pastor visitante que veio na nossa igreja na época, ele estava falando o grande perigo de fazer um comentário, uma fofoca, uma calúnia. Ele fala: olha, é igual você subir na torre de um prédio com um travesseiro de pena e você rasgar ele e jogar, e depois você querer pegar as penas de volta. Uma simples palavra pode causar um estrago enorme, uma coisa dita de forma caluniosa, uma fofoca, uma mentira. Essas são as moscas, né? E tantas outras que a gente poderia deixar aqui como exemplo. Mas o que fica para nós hoje, né, é exatamente esse cuidado e esse zelo que nós precisamos ter com a nossa vida. Nós carregamos o nome de Cristo onde nós vamos. Então, o cristão, ele tem que ser o melhor, o mais excelente em todo lugar que ele está. O cristão deve ser o melhor funcionário da sua empresa, deve ser o melhor pagador das suas contas, deve ser a pessoa zelosa do seu relacionamento, do seu casamento, deve ser o pai que sabe educar um filho, que sabe medir a autoridade e separar do autoritarismo, que sabe ensinar com amor e sabe corrigir também com a vara quando precisa. Zelosos em todas as áreas da nossa vida, para que a gente não venha perder as coisas preciosas que Deus nos tem dado. Esse é o chamado para nós nessa noite, que a gente possa viver isso, né? Viver com prudência, com zelo, com sabedoria, protegendo esse perfume precioso que é a nossa vida. Amém? Amém. Vamos nos colocar em pé. Eu quero convidar o nosso Ministério de Música. Eu estava compartilhando hoje na hora do almoço com a nossa família, e a gente começou a falar de pregação, de mensagem, e eu fiz um comentário assim, que uma pregação ela não pode passar 45 minutos. Os irmãos que pregam aqui sabem disso. Porque nós absorvemos aquela mensagem rápida, objetiva, e a gente guarda, né, até uns 30, 40 minutos, a mente ainda está ligada. Se começar a ficar muito longa, a gente perde o que foi pregado, a não ser que o pregador seja muito bom, né? Eu já tive aí, ouvi pregações de 1h15 que a gente não viu o tempo passar. Até dei um exemplo quando a gente teve lá no congresso em Belo Horizonte com a missionária de May Williams. Ela falou 1h15 e parecia que fazia meia hora, né? Porque é a forma. Eu não tenho todo esse dom. Mas, amados, guarda essa palavra. Foi simples, foi objetiva, foi direta. Cuida da sua vida, porque ela é muito preciosa. Dá uma olhada e se não tem alguma mosquinha voando por perto do seu perfume. Mantenha o frasco tampado, né?
Eu estou dizendo aqui de uma forma alegórica, mas vocês estão entendendo, né? O cuidado que nós precisamos ter. Não dá para descuidar, né? Porque às vezes um prejuízo financeiro a gente consegue trabalhar e recuperar, mas existem alguns prejuízos que não dá para recuperar. Você vê que Esaú trocou a bênção da primogenitura por um prato de lentilhas. Chegou desesperado, com fome. E o Jacó, muito esperto, né, vendeu para ele, trocou aquele prato que valia uma bênção muito grande, importante. Era um perfume precioso. Mas ali na precipitação, no que ele queria mais rápido, ele trocou a sua bênção de primogênito, que era algo precioso, por um prato de lentilhas. E depois, quando a gente vai lá para Hebreus, diz que Esaú procurou lugar de arrependimento chorando e não conseguiu mais reaver a sua bênção de primogenitura. Não teve mais jeito, perdeu, trocou, prejuízo que não deu para recuperar mais, né? Eu sei que na nossa vida muitas vezes a gente sofreu prejuízos que não dá mais para recuperar. O que nós podemos fazer com o que nós temos hoje em mãos? Guarda e protege o que você tem hoje em mãos. Seja fiel no pouco, que o Senhor pode te confiar muito e mais, e restaurar a sua vida. Porque Deus é poderoso para restaurar coisas que nós não conseguimos mais restaurar. Ele pode trazer coisas novas. Ele pode preparar um tempo novo. E é isso que nós precisamos confiar. Ah, eu descuidei no passado, aconteceu, eu perdi, já era. Não, diante de Deus não tem já era. Ele pode fazer algo novo, de forma nova. E aí a gente não pode mais olhar para aquilo que perdeu, passou, mas olha para frente, para aquilo que Ele te deu. Olha para o que você tem nas suas mãos hoje, para aquilo que foi reconstruído na sua família, na sua vida, na sua área financeira, no seu ministério. Olha aquilo que Deus renovou e fez de novo. E seja grato a Ele por isso. Seja grato. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Ore nesse momento. Seja grato por restaurações que Deus fez na sua vida. E se há alguma que ainda não foi feita, agora é a hora de você orar. Deus, me perdoa porque eu descuidei daquela área, mas eu creio que o Senhor é poderoso para restaurar e fazer algo novo, e me dá novamente um novo frasco com um novo perfume para que eu cuide, em nome de Jesus. Pai, eu oro pela vida de cada irmão, cada irmã que estão aqui nessa noite, especialmente aqueles cuja essa palavra tocou profundamente o coração, que sabem que em algum momento perderam coisas preciosas, mas que tem no Senhor uma plena confiança e uma esperança de uma restauração que só o Senhor pode fazer. E o Senhor já tem feito. Já está saindo à luz, não te disse eu. Pai, abençoa e traz a luz. E abre os olhos para que o teu filho e a tua filha vejam que o Senhor já tem dado nas mãos um frasco novo de um perfume precioso. E Ele diz: filho meu, filha minha, cuida, cuida, cuida. Muito obrigado, Senhor meu Deus, porque o Senhor tem nos restaurado, porque o Senhor ainda confia em nós, e como Pai o Senhor nos trata como filhos. Por isso eu encerro essa oração dizendo: bendito seja o Senhor, nosso Deus e Pai, o Deus que nos permite chamá-lo de Pai. Obrigado porque o Senhor nos recebeu como filhos, nos regenerou como filhos, e a Ti seja toda honra, toda glória, todo louvor para sempre. Amém e amém. Vamos adorar o Senhor.